Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ouvi a voz de Satanás. Num dia particularmente cruel, que eu estava querendo ver Sofia, a Lília tinha viajado e a minha sogra não me atendia, eu estava na depressão. O pastor Cláudio me mandou a Campo Grande pegar, numa fábrica onde fabricava os DVDs dele, pegar uma tiragem nova de DVD. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com um carro dele, uma Saveiro, e eu cheguei na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe mais ou menos, e eu aquela tristeza. E aí eu botei uma música, daqui a pouco desliguei a música, e foi dando aquele remorso, aquela coisa ruim. E de repente eu comecei a ouvir uma voz dizendo assim: eu estou no altar de Deus, vocês já perceberam que eu não tenho problema de falar de mim, então não tem por que mentir. Eu vi uma voz dizendo assim: ó, é fácil acabar com isso, acelera esse carro. Sem perceber, eu comecei a acelerar meu carro, e ali naquela altura do Guadalupe, passando por radar e tudo, eu já estava a 180. E a voz dizia, era uma voz que trazia paz, é uma paz diabólica. Por isso que eu estou falando para vocês que eu comecei a entender a mente do suicida. Hoje Deus tem me usado para dar palavras para muita gente que está querendo desistir da vida. Eu senti uma paz, porque a voz dizia assim: ó, só dá um toquinho no carro, vai capotar e isso tudo acaba. Tua esposa não te quer, ninguém quer. E eu fui sentindo aquele, sabe, eu fui acelerando, e de repente, nada tira da minha cabeça que tinha alguém de joelho dobrado orando por mim. Porque da mesma forma que a voz falou, veio uma calmaria, e eu fui tirando o pé do acelerador. Calma, eu comecei a falar com a minha alma: calma, 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 calma. E aí eu comecei a tremer. Eu estacionei o carro, e o pastor Marco da Igreja de Cristo é minha testemunha, que eu liguei para ele e falei: pastor, eu quase me matei agora, quase que eu acabei com a minha vida. Ele estava orando lá e ele disse: eu estou repreendendo o espírito de morte que está sobre a tua vida agora. Deus me falou, eu estou orando por você aqui. Satanás, ele falou comigo como se estivesse falando com Satanás. Ele no telefone comigo falou: Satanás, eu te repreendo, tira as patas dele. Foi falando assim. Eu senti aquela paz, cheguei até o meu destino e voltei. Muitos amigos que não chegaram perto de mim estavam orando por mim. O tempo foi passando. Teve um dia que foi particularmente dramático. Foi quando o pastor Cláudio uma vez me chamou. Eu almoçava na casa dele. E aí eu almoçando, pastor, já vou encerrar agora. Eu almoçando, o pastor Cláudio falou assim: Marquinhos, sentamos à mesa, já tinha o meu prato que eu já almoçava. Ele orou e falou assim: Senhor, hoje eu quero te agradecer pela minha família. Quero te agradecer porque o Senhor me deu o privilégio de ter uma família. Quero te agradecer, Senhor, por estar aqui com os meus filhos, é um privilégio. Quero te agradecer pela vida da minha esposa. E ele orou, falou. Quando ele terminou de fazer a oração, eu já fui pegar o meu prato. Ele falou assim: Marquinhos, pega o prato não. Ele me deu R$50, falou assim: vai comer sozinho? Hoje eu quero comer com a minha família. Quando ele falou aquilo, gente, foi como se fosse uma flecha no meu coração. E aí eu fiquei sem saber. Até a esposa dele tomou um choque américo, ficou assim: Cláudio. Mas era pensado. Eu fui saindo, e quando eu fui saindo, ele falou assim: Marquinhos, quando você estiver comendo sozinho, pensa se vale a pena trocar a tua família por causa de um momento de prazer. Não precisa dizer que eu não fui comer, eu fui chorar. Isso que eu contei para vocês aqui é só um resumo de algo poderoso que Deus fez em 1 ano e 6 meses, porque esse processo demorou 1 ano e 6 meses. Eu me lembro que a gente teve uma conversa, o pastor Silas me chamou para uma conversa. Psicólogo também, me chamou para uma conversa. A secretária me ligou e falou: pastor Silas quer conversar com você. E eu fui lá, cheguei lá, ele marcou 3 horas da tarde comigo. Começou a chegar gente e começou a atender todo mundo. E eu lá sentado, aí deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, deu 7. E eu quieto, e só vindo gente: ó, pastor Silas, fulano chegou, vai. Aí eu falei para a moça assim: moça, eu acho que o pastor Silas esqueceu de mim. Ela falou: não, fica tranquilo, é que ele está resolvendo os casos mais simples primeiro. Quando ela falou isso, a minha vontade foi falei, eu vou sumir daqui correndo, porque eu tenho medo do pastor Silas. Gente, todo ser humano normal tem que ter medo do pastor Silas, não é possível. Eu me lembro que o pastor Silas uma vez estava no congresso, obviamente, Despertai. O pastor Miles foi pregar, a esposa do pastor Miles foi dar uma palavra, ela demorou mais do que devia. Ele tinha combinado que os homens entrariam, as mulheres ficariam, depois sairiam para os homens entrarem. Lembra desse dia? Não deu errado porque ela demorou um pouquinho.
Aí eu estava fazendo vocal, aí eu fui fazer um lanche. Só estou dizendo para você como é que eu tenho medo do pastor Silas. Eu estava só fazendo um lanche. Aí o pastor Silas deu errado, não cumpriu o horário que ele tinha estabelecido. Eu fui no camarim, aquele camarim que tem com os cantores, os músicos, fui lá, tomei um cafezinho. Quando eu estou voltando, gente, só tem um corredor assim. Veio o pastor Silas de camisa vermelha e vermelho, falando assim: eu quero saber quem não ouviu o que eu falei. Então, eu olhei, só tinha eu e ele, um corredor assim. Eu e ele vindo assim. Aí eu olhei para a porta do lado, senti uma porta do lado, eu falei, é aqui que eu vou. Quando eu entrei, era um depósito de vassoura. Eu fiquei assim, eu sou uma vassoura. Ele passou aqui, eu sou uma vassoura. Eu fiquei com medo dele, Quando eu fui para conversar com o pastor Silas falou comigo assim, eu cheguei, ele estava conversando com o pastor Dilton, aí ele falou assim, ele estava com 3 telefones celulares na época. Aí ele foi desligando os telefones assim, ó. Aí falou assim, meu santo, quer um café? Quer uma água? Eu falei, não senhor, pastor. E por dentro eu falei, eu só quero ficar vivo, só vivo. E ele teve uma conversa franca, dura e sincera comigo. Mas essa conversa foi paternal e foi libertadora. Terminei com os meus joelhos dobrados, chorando, o pastor orando por mim, liberando uma palavra profética sobre a minha vida. Gente, não me pergunte como, porque tem coisas que só no céu a gente vai saber. Deus foi virando a situação a tal ponto que nós chegamos certo dia, eu cheguei certo dia no pastor Cláudio Duarte, pensando que era um dia como outro qualquer. Ele disse, Marquinhos, você já pode ter outro carro. Ele me deu um outro Honda, pegou o carro e falou, agora você já pode ter outro carro, dobra o joelho aí. Ele orou e falou assim, Senhor, o teu filho se endireitou, restaura a vida dele agora, restaura a família, glorifica o teu nome, a unção que está sobre o meu ministério, eu profetizo sobre a vida dele. Ele vai falar para famílias, ele fala isso tudo. Eu só recebi chorando. O próximo passo ele falou, Marquinhos, você precisa casar agora. Eu falei, casar? Ele falou, agora você já pode casar. Ele falou, bom se fosse com a Lília. Eu falei, a Lília? Não, a Lília não me quer não. Ele falou, pois é, mas tenta, fala com ela, quem sabe. Aí eu fui, nesse inteirinho eu fui para Palma do Tocantins, que a pastora Elisete me mandou para ser cuidado pela pastora Tânia Tereza, seminário intensivo de libertação e cura Silk. Deus tratou comigo mais no estreito lá. Aí, olha a diferença do Moriá para o Silk. Eu descobri, gente, que tinha uma quadrilha bem organizada de gente me ajudando. Para vocês terem uma ideia, lá no Silk, eu fui conversando com uma senhora tão simpática. No voo, eu vi que ela era crente, estava com a Bíblia. Aí eu falei, Pai do Senhor, ela, Pai do Senhor. E fui conversando até Palma do Tocantins, que a pastora Elisete me mandou para lá, já no período final. Aí ela falou assim comigo, para onde você vai e tal. Aí eu falei, eu vou para Palma do Tocantins, seminário. Ela falou, eu vou lá para lá também. Eu falei, que bênção, tá uma senhora fofa, sim. Aí fomos para lá, eu fiquei lá, Deus me tratou. Quando a gente voltou, quando eu voltei para o aeroporto, ela veio me receber, chegou e falou, eu já estou com seus localizadores aqui, eu já fiz o seu check-in. Aí eu falei, a senhora fez o meu check-in? Como assim? Ela falou, deixa eu me apresentar, eu sou Sônia, você sabe que meu nome é Sônia, eu sou a líder de intercessão da Advec Sede, a pastora Elisete que me mandou aqui para tomar conta de você. E aí ela falou comigo, Deus restaurou a tua vida, meu filho. Se prepare, porque vem um romper de Deus na tua vida. Tudo isso porque eu tive coragem de me expor, coragem de romper, coragem de me arrepender, coragem de me entregar. E aí o pastor Cláudio, nesse inteirinho todo, tudo isso acontecendo, eu fui sabendo aos poucos. Hoje eu fico sabendo de detalhes, gente que fala sobre dias que eu nem imaginava que eu era o assunto da conversa. E aí o pastor Cláudio falou, conversa com a Lília. Eu liguei para a Lília. Pastor Alexandre é diretamente ligado a isso, agora que eu vou falar. Porque eu liguei para a Lília e falei, Lília, vamos jantar. A Lília falou assim, jantar? Aí eu falei, vamos comer um japonês. Por que eu digo isso? Quem nos apresentou comida japonesa foi o pastor Alexandre, lá em Curitiba, há muitos anos atrás. Foi a primeira vez que nós entramos num restaurante japonês. Quando o pastor falou, vou levar vocês para o japonês, eu falei, não, me apaixonei.
E aí a Lília se apaixonou por comida japonesa, que é a comida que ela mais gosta. Aí eu falei, Lília, vamos comer um japonês. Aí ela falou assim, vamos. Eu até falei, já estava esperando um não, eu falei, vamos? Falou, vamos. Depois ela, brincando comigo, ela fala, poxa, não estava nem aí para você, mas eu falei, pô, vou comer japonês de graça nas costas dele. Não foi, filha? Aí eu cheguei para a Lília, sentamos, comemos japonês, e conversando, e conversei sobre a vida e tal. E aí eu falei com ela, Lília, o pastor Cláudio falou que eu tenho que casar. Ela falou, boa coisa, você precisa casar mesmo, você é crente, não pode ficar aí pulando de galho em galho, tem que casar mesmo. Aí eu falei, só que eu queria casar com você. Ela, comigo? Ela riu assim mesmo. Só que depois ela ficou séria e falou, ô Marquinhos, olha por quantas coisas nós já passamos. Pra gente não tem mais jeito não. E pela primeira vez eu tive a coragem de falar para a Lília algo que eu nunca tinha tido coragem de falar. Eu falei, Lília, você é uma mulher de Deus? Aí a assembleana brotou no coração dela, falou, sou. Quase que ela botou um coque aqui, sabe essa irmã do coque? Parece uma antena de Wi-Fi que liga no céu. Falou, sou crente sim, sou serva de Deus sim. Aí eu falei, então conversa com Deus a meu respeito, e o que Deus mandar você fazer, faça. E foi o final da nossa conversa, uns harumaki que a gente comeu doce, e ela foi embora. Eu, nesse meio tempo que o pastor Cláudio ministrou, abençoou a minha vida, paralelamente, eu tenho um canal de vídeo chamado Dose de Ânimo, um vídeo que eu lancei no cemitério, me projetou a nível nacional e internacional de uma maneira que eu nunca imaginava. A minha agenda que estava sem nada, de repente fez assim, o pastor Silas já me liberou para pregar, eu comecei a pregar, não tinha sido restaurado como pastor, mas como membro sim, comecei a pregar. Aí eu estou lá em Santos, na igreja do pastor Natalino, na Cristo é a Resposta, pregando. Quando acabou o culto, eu voltei, eu olhei meu celular, tinha uma mensagem da Lília. Ela disse, Marquinhos, nem eu sei o que está acontecendo, eu estou com saudade de você. E eu, como perco amigo, mas não perco a piada, falei, e eu vou te pegar de novo. Eu estou falando de maneira bem humorada aqui, que eu estou falando de coisas muito cruéis. Já me doeu muito falar sobre isso, mas hoje eu estou tendo coragem aqui num culto público falar isso, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem nos meus sonhos mais dourados eu imaginaria que eu teria meu ministério restaurado. Nem nos meus sonhos mais dourados eu podia imaginar que eu ia ter uma agenda que hoje eu posso falar para vocês sem nenhum tipo de arrogância. Deus sabe que eu estou falando, eu não tenho espaço na minha agenda, não tenho, eu não tenho como atender todo mundo. Nunca nos meus sonhos mais dourados eu fosse imaginar que eu iria pregar em tantas conferências de família. E pasmem vocês, muitas conferências de família eu dou meu testemunho porque eu quero no final, e as pessoas não sabiam. O que é isso? É Deus, só pode ser Deus. Nunca nos meus sonhos mais dourados eu imaginei que eu pudesse ser um homem de confiança do pastor Silas. Hoje eu sou um dos evangelistas da nossa igreja, com muita honra. Que alegria eu receber uma ligação do meu pastor dizendo, olha, nós vamos inaugurar a igreja de Lisboa. O pastor Paulo Rosa falou, preciso do Marquinho aqui. E o pastor Silas, vai você, vai com a tua esposa, vai com a tua filha, vai para lá. Gente, uma das coisas mais loucas do mundo aconteceu comigo lá em Lisboa. Eu tenho que falar isso aqui publicamente. A igreja lotou tanto que não tinha mais espaço para gente. Aconteceu isso agora em Lisboa. Você vê como é que Deus tem senso de humor. Lembra que eu falei que eu morro de medo do pastor Silas? Não mudou, continuo com o mesmo medo, não mudou. Mas gente, a igreja lotou tanto que o pastor Silas falou, tem muitas mulheres aí, ele ia começar a pregar, tem muita gente, mulher em pé aí, olha, homem dá lugar e tal. Aí eu estava na frente, no reservado para os pastores e tal. Aí eu falei, turma, vamos dar lugar aí para as mulheres que estão lá atrás, vamos, a gente que é daqui da casa, vamos dar, eu meio que organizando ali, eu já tinha feito o louvor junto com a Lília. Aí eu falei assim para ele assim, pastor Silas, aqui na frente, porque ele não tinha mandado ninguém aqui. Aí ele falou, aqui, pessoal pode sentar aqui. E como eu estou pregando, Marquinhos, pode sentar no meu lugar. Poxa gente, o blazer dele estava lá, eu sentei lá. Aí, estou falando sério para vocês, estou aqui diante de Deus, o blazer dele estava aqui, eu sentei.
Aí eu fiquei bem assim no blaze dele, ó. Sabe o que eu estou dizendo para vocês aqui? Pastor Silas não cuidou de mim assim porque eu sou o melhor dízimo da igreja. Pastor Silas não cuidou de mim assim porque eu era um exponencial na igreja. Não. É porque a nossa igreja é uma igreja séria. Nosso pastor é um homem que diz que acredita na recuperação das famílias. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que milagre no campo do impossível e no campo do inimaginável Deus pode fazer na tua vida. Você só precisa ser forte e corajoso para romper com o pecado, corajoso para fugir do pecado, porque tem que ter muita coragem para fugir daquilo que nos atrai. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu posso dizer que a minha casa é uma casa que Jesus tem prazer de morar. Você quer fechar isso para você glorificar o nome do Senhor? Uma moça que hoje é a secretária do pastor Cláudio Duarte, que eu coloquei no meu lugar, a Larissa, falou com a Sofia. Certa vez ela trabalhou na minha casa um tempo, e nesse tempo eu sabia que ela tinha secretariado, e eu fui dando, e indiquei ela para o pastor Cláudio, porque eu já não podia mais cuidar da agenda dele. A Larissa falou assim com a Sofia: Sofia, ora para Deus me dar um marido. Aí a Sofia, muito novinha, 9 anos, fez uma conta. 8 anos ela tinha. Fez uma conta e falou assim: ué, mas você não tem marido? Como é que você tem uma filha? Ela não entendeu a dinâmica. Aí ela falou assim: não, Sofia, tem que pedir a Deus para me dar outro marido. A Sofia falou: você não tem marido? Você tem uma filha. Aí ela falou assim: não, Sofia, tem que pedir a Deus para Deus me dar outro marido. Sabe o que a Sofia falou? Não, eu vou orar a Deus para Deus transformar o teu marido e trazer teu marido de volta, porque minha mãe e meu pai já tiveram separados, mas Deus restaurou a nossa casa e hoje aqui é uma beleza. Uma menina de 8 anos falou isso. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer com isso que Deus faz, que Deus pode, que Deus é poderoso para mudar a mente da gente, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente sonha. Eu tive o privilégio de ser tratado por uma igreja séria. Você está numa igreja séria. Por que eu falei sobre coragem? E eu agora vamos orar. Porque eu tive que ter coragem. Satanás, ele trabalha no anonimato. Satanás trabalha com chantagem. Às vezes ele chantageia a gente pela posição que a gente ocupa, chantageia a gente porque a gente não quer ficar mal na fita. Só que não se deixa ser curado por Deus, vai apodrecendo por dentro. E um belo dia o tombo é gigantesco. Eu sei o que é ter a mente cauterizada. Estou falando isso em nome de Jesus aqui para vocês. Mas eu sei também o que é abrir o coração para Deus agir. Eu sei o que é mergulhar na fé. E hoje, minha esposa está aqui. Eu disse tudo isso e hoje eu vejo ela sorrindo enquanto eu conto meu testemunho. Porque ela sabe que Deus fez a nossa vida. Eu quero dizer que eu não sou um filho predileto de Deus. Eu estou falando sobre coragem, porque talvez tenham pessoas aqui que precisam tomar coragem de mudar de atitude, coragem de romper com alguma coisa. Não estou acusando ninguém de nada aqui para colocar no mesmo saco que eu. Não. Eu estou falando que atitudes corajosas, elas mudam a nossa história. Às vezes a pessoa nunca adulterou, mas é escrava da ironia, escrava da mágoa. Às vezes a pessoa nunca adulterou, mas é raivosa, é problemática. Às vezes a comunicação está falha. Para tudo isso, Deus pode fazer um milagre. E tudo que Deus vai fazer passa por pessoas. Eu quero que você tenha coragem de procurar seus pastores. Abra o seu coração. Satanás, ele detesta quando você confessa. Ele odeia, sabe por quê? Que quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia, e ele tem que tirar as patas da tua vida. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê coragem. Hoje eu falo de peito aberto. Deus fez na minha vida e pode fazer na vida de qualquer um que abrir o coração. Antes disso, quem está com a sua família aí perto? Pastor Alexandre vai vir aqui. Todos os pastores, ele vai conduzir esse momento. Mas eu quero que antes você faça 2 coisas. Diga 2 frases. Eu tive que dizer essas frases muitas vezes, e ainda digo muitas vezes. Essas frases têm o poder de mudar um cenário. A primeira, a Bíblia diz que lança fora todo o medo, o verdadeiro amor. Então, se você puder, está com a sua família aí, não perca a oportunidade.
Diga: eu te amo. Eu te amo. Te amo, filho. A segunda frase, tem muita gente aqui precisando dizer, e tem muita gente aqui precisando ouvir. Talvez você na tua casa também está precisando dizer e está precisando ouvir. Então, como quem vai ouvir vai dizer e quem vai dizer vai ouvir, todo mundo vai ficar bem na fita. Diga: me perdoe. Não é para discutir relação, não. É me perdoe. Porque onde há perdão, há cura. Onde há perdão, há renovo. Onde há perdão, a presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo 133, no versículo 3, que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero declarar que você vai entrar no céu com a tua família. Eu quero declarar que Deus vai restabelecer a comunicação. Eu quero declarar que Deus vai colocar na tua vida pessoas como colocou na minha, da Lília, pastor Cláudio, pastor Silas.